A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mais uma aula especial, a lição de número 5, que será ministrada no dia 30 de outubro de 2022, traz como tema Contra os Falsos Profetas. Dentro desse tema, nós já vamos aqui para o texto áureo, e o texto áureo está em 2 Pedro 2:1, aonde eu quero destacar que o texto diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aqui eu só queria frisar apenas a questão do tempo. Também houve, ou seja, ligado ao passado, e também haverá, ou seja, é uma prática, é uma forma, uma fórmula que nunca vai parar de existir dentro da igreja, seja no passado, seja agora no presente, ou seja no futuro, se Jesus não voltar, esses falsos profetas, falsos doutores, ainda continuarão existindo. A verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então é isso que nós vamos ver dentro da lição ao qual nos foi estipulada aqui, que está em Ezequiel capítulo 13. Por quê? Eles se contrapõem àquilo que Deus fala, daquilo que Deus mostra, e lançam dúvidas sobre a mente e o coração das pessoas, ok? E no caso aqui, a nação de Israel. Ezequiel capítulo 13, do 1 ao 10, você pode separar esse texto em o versículo 1 até o versículo 7, aonde nós vamos ver aqui advertências contra os falsos profetas. E o versículo 8 e versículo 9 vai falar das consequências que esses profetas sofrerão, ou seja, o peso do Senhor. E o versículo de número 10 vai falar sobre aquilo que eles fazem. Então o texto é bem grande e não vai dar tempo de nós falarmos aqui. Então, se você ter essas três divisões, eu falei duas, são três, né? Do versículo 1 ao versículo 7, depois o versículo 8 e 9, e depois o versículo 10, você já vai ter uma compreensão bem interessante aqui do que será o propósito da lição. Vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui no capítulo 13, lembrando que nós paramos lá no capítulo 11, eu queria fazer apenas um resumo, porque a lição ela pula de capítulos e vai lá na frente, então às vezes pula 2 capítulos, 3 capítulos, então seria interessante nós fazermos esse pequeno resumo aqui, tá bom? Pra gente já entrar aqui e matar a lição e fazer com que você aí entenda e passe para os seus alunos, tá bom? Capítulo 11, versículo 1, Ezequiel vê 25 homens, dentre eles está Jazanias e Pelatias, né? Dentre esses 25. Esses dois e os demais, que no caso são 23, eles são príncipes. E a Bíblia vai dizer que eles eles fazem discursos a favor da defesa da capital e da cidade, no caso a capital, Jerusalém, e do país, no caso aqui Judá, para que eles possam se rebelar contra a Babilônia e se unir ao Egito. Então essa é a forma como eles trabalham. O versículo 2 vai dizer, são esses dois homens que fazem
planos de maldades e dão mau conselhos nessa cidade, que no caso é Jerusalém. Então Jazanias e Pelatias são exemplos de duas pessoas que são tirados do meio dos 25 e que eles planejam e também aconselham a cidade com maus pensamentos e também com maus conselhos, e entendendo que eles são aqueles que vão impulsionar o povo a se rebelar contra a Babilônia e se unir ao Egito contra ela, tá bom? E eles vão dizer aqui, esses príncipes, que o versículo 3, que a cidade é uma panela e nós somos a carne, né, dentro dela, mostrando uma proteção, que a carne está protegida, mas Deus vai falar para eles, através de Ezequiel, que a carne que eles estão vendo ali são das pessoas que eles mataram. O resumo é isso daí. Então nós vamos ver que em visão Ezequiel vai ver Pelatias caindo morto, tá? Porque Deus agiu com justiça e proveu a morte de Pelatias, que causava distúrbio e confusão dentro da nação. Versículo 17, aos da Babilônia. O versículo 17 é uma resposta àqueles que estão à Babilônia. Lhes darei novamente a terra, eles tirarão todos os ídolos e acabarão com os costumes imorais. Lhes darei uma mente e um coração novo, um coração de carne, um coração obediente, é a palavra que aparece no versículo 17. E o versículo 24, Ezequiel volta à Caldeia após a visão em Jerusalém. Isso tudo no capítulo de número 11. O capítulo de número 12, ele vai usar novamente a dramatização sobre o exílio, essa mesma dramatização que ele usou em forma de pantomima, lá no capítulo 4, capítulo 5, nós já falamos isso. O versículo 3 do capítulo 12, ele arruma uma trouxa e sai antes do cair da noite, para que os rebeldes, né, da casa de Israel vejam ele arrumando a mala durante o dia, tá bom? Versículo 4 você vai encontrar isso. O versículo 5, Deus pede para ele abrir um buraco na parede e sair por ele, no escuro, com o rosto coberto, e aqui ele faz uma menção ao rei, que no caso é o rei Zedequias, que ele vai sair fugido e vai ser capturado. Zedequias nada mais é do que o tio de Joaquim, que está preso na Babilônia. Então Zedequias vai ter os olhos perfurados, tá bom? Então Zedequias é um rei fantoche, e foi ele que se revoltou contra a Babilônia, e ele era o rei fantoche colocado pela Babilônia, enquanto Joaquim estava preso, tá bom? Devido à primeira deportação. Então nós vamos ver aqui que o versículo de número 18 do capítulo 12 vai falar que quando pede para Ezequiel fazer essa dramatização, comendo, que ele trema comendo e que ele beba desesperado, ou seja, comendo com ansiedade e bebendo desesperado, mostrando como será essa reação do povo quando a Babilônia vier. Outro sim, versículo 22 do mesmo capítulo 12, havia um provérbio que estava sendo dito lá dentro, que o tempo passa e as profecias dão em nada. A Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 12. E em resposta a esse ditado, Deus pede para Ezequiel dizer o seguinte: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Então você vai ver todas as palavras sendo rebatidas pelo profeta Ezequiel através da revelação do Senhor. O capítulo de número 13, nós vamos ver agora e nós vamos entrar nele, e depois no final nós vamos falar sobre as profetisas do versículo 17. Então, entendendo tudo isso, essa pequena introdução que nós fizemos, vamos lá. Dentro da nossa introdução, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, que no caso aqui é Zedequias, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Esse é o foco. Profeta falando com profeta.
Então você vai ver esse embate acontecendo. E esses embusteiros por eles estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, o que estava acontecendo quando Deus levou Ezequiel da Babilônia até a cidade de Jerusalém para ver as apostasias que estavam acontecendo. Então vamos lá, entendendo isso na introdução, nós vamos sobre os profetas. A função dos profetas. Nós temos aqui, os profetas apresentavam Deus ao povo e ensinava a lei. O sacerdote apresentava o povo a Deus. E os falsos profetas, eles tinham o papel de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. No caso aqui, fazendo referência aos falsos profetas, enquanto o profeta verdadeiro tinha a função de apresentar Deus ao povo e ensinar a lei, e os sacerdotes apresentavam o povo a Deus, tá bom? Entendendo tudo isso, a questão do profeta, a sua função, nós vamos estrinchar aqui. A palavra hebraica usada para profeta é navi, tá bom? Porta-voz, orador. Eu me lembro no primeiro capítulo que Deus deixa bem claro para Ezequiel o seguinte: só fale aquilo que eu te mostrar. Nada mais, nada menos. Aquilo que eu te falar, aquilo que eu te mostrar, é o que você vai falar ao povo. Tanto é que ao final de cada visão vista até agora, a Bíblia vai dizer: e Ezequiel contou tudo o que ouviu e viu para o povo. Ou seja, ele não escondeu nada, nem uma vírgula, ok? Lembrando que nós temos os contemporâneos. Jeremias, que vai ficar junto com o povo até a invasão. A invasão vai acontecer, vai ser destruído tudo, e o povo, com medo, vai fugir para o Egito. E muito provavelmente Jeremias deve ter ido junto com o povo. Tá? Então a nação vai ficar sozinha, sem dono, e a cidade vai ficar devastada, solitária, porque depois de Zedequias entra Gedalias, e Gedalias é assassinado. Então o povo, com medo das represárias da Babilônia, a maioria foge para o Egito e outros lugares. O Egito era o lugar mais seguro naquele momento, ok? Então vamos lá. Aí aqui, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Aqui o autor faz uma menção a Arão, quando ele foi colocado por profeta, porque o profeta é o quê? O porta-voz, o orador. E aqui ele vai acrescentar 3 palavras, né, no hebraico, roer, navi e Osé, se estou pronunciando correto, tá bom? Então são 3 palavras no hebraico. Então o subtópico de número 2 vai tratar do seguinte: outros termos para designar os profetas de Deus. Primeiramente, mensageiros, embaixadores e servos de Deus ou servos do Senhor, ou também homem de Deus. Aqui o autor também vai nos colocar que a palavra profeta é de origem grega. Nós herdamos essa palavra profeta de origem grega, que significa pro, antes, e da raiz pré, falar, ou seja, falar antes. Profeta não é aquele que fala depois que as coisas acontecem, ou que fala ao decorrer das coisas que estão acontecendo no momento. Se as coisas estão ruins, ele vai lá e eu falei, está acontecendo e tal. Não, o profeta fala antes. Se você pegar as profecias de Ezequiel, elas são faladas antes dos acontecimentos e até antes das revelações que Deus havia dado para ele. Primeiro Deus usa Ezequiel para falar sobre o pecado e depois Deus mostra o pecado que estava acontecendo em Israel, no caso Jerusalém, capital de Judá. Então nós vamos ver aqui que esse dom
da profecia era algo muito responsável. Então você falar assim diz o Senhor é algo muito grave, porque envolve uma responsabilidade, envolve competência e envolve a graça de Deus, porque falar em nome do Senhor é falar de algo concreto, não algo duvidoso. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado, que nós ouvimos aí muita profetada, né, como se diz, e essas profecias acabam com famílias, acabam com casamentos. Inclusive uma vez eu recebi uma ligação de uma inscrita minha, que o casamento dela acabou por causa de um profeta, que chegou no marido dela e disse isso, e por causa disso ele largou dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de profeta. Eu sou profeta de Deus. Eu sou profetisa de Deus. Tome cuidado, irmãos. É algo muito sério isso, tá? Então é algo muito restrito a determinados momentos da história e a determinadas pessoas. Eu não posso falar aqui que eu sou profeta, tá? Eu seria incoerente comigo mesmo e com a própria Bíblia. Eu sou professor da escola dominical. Agora, uma voz profética, ela deve existir. Quer um exemplo de voz profética? Martin Luther King. Ele tinha uma voz profética no seu tempo. Ele lutou contra a segregação racial que existia nos Estados Unidos, usando a Bíblia, usando a palavra, usando a paz, usando os meios de comunicação para quê? Com a voz profética trazer o que? A libertação e a escravidão social que eles estavam vivendo. Então, a voz profética, ela deve ecoar na vida de cada membro da igreja, ok? Então, vamos lá. Outros termos, o autor já falou aqui, e nós já falamos, subtópico de número 3, os falsos profetas. Aqui, Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 5, o autor colocou aqui para nós, vai dizer o seguinte, no capítulo 13 de Deuteronômio: aquele intérprete de sonhos que chegar em alguém e apresentar um sinal ou um prodígio para determinadas pessoas ou determinados grupos, tá? E daí, ele mostrando sinais e prodígios, ele olhar para aquele grupo, para aquela pessoa, para aquela família e dizer assim: olha, vem aqui com a gente que nós temos um Deus aqui que pode aí nos ajudar. Ou seja, pegando aquele grupo, aquela pessoa, aquela família e desviando ela do caminho. E tem outra situação no capítulo 13 que, além de envolver o falso profeta que tem, através de sinais e prodígio, engana as pessoas, tem também aquela família, aquele familiar próximo, a Bíblia até cita pai, mãe, tio, sobrinho, enfim. E ele chegar em você e dizer assim: olha, eu tenho um Deus ali, eu tenho um caminho diferente aqui para seguir. A Bíblia é muito categórica que esse grupo de pessoas, essas pessoas que fazem isso, que desviam essas pessoas, no Velho Testamento mereciam e eram punidos com a morte. Então olha para você ver que grave é isso. Esses videntes, esses falsos profetas, eles não estão somente no âmbito religioso dos cargos, não. Pode estar no meio do povo também, no povo simples, no povo que está ali na nave da igreja. Então a profecia não só vem somente do pregador, a falsa profecia não só vem somente do pastor, do presbítero, do missionário, não, ela pode vir da nave da igreja, da irmã, do irmão, enfim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Essa é a grande questão aqui. Então você vai ver que também há um levantamento de um questionamento, se você pegar Deuteronômio capítulo 18, porque nós falamos do capítulo 13, aonde envolve o vidente, né, que é o profeta, e envolve também alguém da família, ok? Que tenta desviar as pessoas do caminho do Senhor através de sinais. Aí o capítulo 18, do 20 ao 22,
vai dizer o seguinte: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Como é que o povo vai saber? Se a palavra não se cumprir ou não se tornar realidade, aí sim você pode entender que essa palavra não é de Deus. Então eu tenho duas formas de entender e de compreender como é que eu defino um falso profeta e uma falsa profetisa. É esses dois casos dentro do Velho Testamento. Primeiro, se essa palavra não se cumprir, então por isso que no Novo Testamento você tem que julgar a profecia, tá? Mesmo que ela seja irreal, você julga ela, você espera. E você julga, espera, para que você não venha se iludir. Segundo ponto, é tudo aquilo que é proferido e que leva alguém à desistência, ao desvio da palavra de Deus ou a outros caminhos. Então, quando você vê alguém profetizando algo que está fora do âmbito bíblico, pode ter certeza que isso não provém de Deus, que está fora da palavra, que está fora das 4 linhas da Bíblia. Então nós temos que entender tudo isso para que nós não se iludimos, para que nós não possamos nos decepcionar. Aí às vezes as pessoas saem da igreja, o casamento acaba, a família é destruída por causa de profecias mal interpretadas, porque a pessoa coloca tanta ênfase, tanta esperança, que aí depois não acontece e a pessoa fica frustrada. Então vamos tomar cuidado com as profecias que existem por aí, tá bom? O melhor mesmo é confiar, acreditar, guardar, fazer análise dessa profecia que você recebeu e deixar muito bem claro: se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas se não for, a minha vida continua, a minha espiritualidade continua, a minha fé continua, porque eu confio e acredito em Deus, ok? O subtópico de número 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Assim como ao lado do bem, ao lado do mal, aqui ele vai fazer um paralelismo, e com isso ele vai mostrar que existem os dois lados da moeda, e assim, dentro da igreja também, vai haver o falso profeta, vai haver o bom profeta, o bom pastor, o mau pastor, vai haver o bom obreiro, o mau obreiro, enfim, sempre tem os dois lados da moeda. O joio e o trigo estarão no mesmo ambiente, ok? Então, não espere uma igreja perfeita, espere uma igreja que batalhe para chegar no céu, tá bom? A apresentação aqui, o versículo de número 2, que é apresentado no capítulo 13, vai falar sobre profetas de Israel, ou seja, não existia só Ezequiel, não existia só Jeremias, existia vários profetas dentro da nação de Judá, assim como existia também na nação de Israel. Aqui não existe nas escrituras uma palavra específica para falso profeta, não existia. Todos eram tratados com o mesmo termo. Só no Novo Testamento que nós vamos ver o termo aí, falso profeta, tá? Mas aqui no Velho Testamento estava realmente marcado pelo fato, pelo ambiente. Então o tempo ia dizer se aquele profeta era verdadeiro ou não, tá bom? Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores é o termo usado, ou os que profetizam, ou ainda estão profetizando. Então, essa é a atividade profética. O que iria determinar se era falso ou não seria a sua conduta e também o acontecimento dessa profecia. Até porque, se você pegar o texto aqui do versículo 2, você vai ver que o próprio Deus diz, porque Deus conhece o coração e a mente do ser humano, o próprio Deus no versículo 2 vai dizer assim, ó, apenas o que imaginam, ou seja, eles falam apenas o que imaginam e dizem que ouviu da voz de Deus.
Então, esses profetizadores, eles estão dizendo algo apenas que imaginam. Nós imaginamos que só porque a Babilônia deixou um período para lutar contra o Egito, então ele falou, opa, o negócio tá bom, Deus entrou com providência, o cerco acabou, Nabucodonosor foi atacar o Egito, então nós estamos tranquilos, Nabucodonosor não vai aparecer mais. Então eles imaginavam que nada iria acontecer, o templo estava ali intacto, em pé, mesmo com todos os problemas, com toda a idolatria que é o ponto central do livro. Mesmo assim, eles estavam satisfeitos com a situação. Mesmo tendo lá a primeira leva, mesmo tendo o primeiro saque do templo, eles estavam muito tranquilos concernente às invasões, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, chega a ser um pleonasmo, uma redundância, até certo ponto sarcástica, e ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, que é o que eu acabei de mencionar para os irmãos. Vamos lá. O desserviço dos falsos profetas, versículo de número 3. Eles são chamados de loucos, em hebraico, ser insensato, tolo. Eles afrontam a Deus, ou seja, zombam, não acreditam a Deus, seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, versículo 3, e blasfemam contra Deus, né? Então são comparados àqueles que blasfemam contra Deus. O versículo 3 deixa bem claro também, na visão de Deus, naquilo que Deus revelou para Ezequiel, que eles eram sem moral e sem juízo. Por isso que o autor colocou aqui que eles são chamados de loucos. Deus olha para esses profetas e diz assim, não, eles não têm moral para usar o meu nome. Eles não têm moral para falar que ouviu da minha parte, porque dentro do coração deles existem altares dedicados a deuses. Então eles não têm moral e eles não têm juízo, porque falam aquilo que eu não lhes ordenei. Então olha para você ver que interessante. O subtópico de número 4 vai dizer o seguinte, as raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. E é isso que ele quer dizer aqui, que esses profetas, eles são raposas no meio da ruína. Uma raposa, por mais que ela tenha as suas habilidades, por mais que ela tenha a sua sutileza, por mais que ela tenha o seu faro, por mais que ela tenha os seus ouvidos atentos, em meio aos destroços, ela não consegue se orientar. Então, esse ponto aqui é bem interessante. Então, essa linguagem também é uma demonstração do caráter destrutivo e perigoso desses falsos profetas, tá? Jeremias, que era considerado um ótimo profeta, um profeta verdadeiro, no capítulo 25, do 11 e 12, você vai ver que ele profetiza lá que o povo iria ficar no cativeiro 70 anos. Então, tanto o rei Zedequias, que era vassalo da Babilônia, o povo e a liderança deveria se submeter à Babilônia. E eles não fizeram isso, eles foram lá buscar a ajuda de Ofra, que era o faraó do Egito, e disseram assim, vamos nos alinhar, vamos atacar a Babilônia, vamos acabar com esse império. E foram lá e fizeram isso, e fizeram com que a fúria de Nabucodonosor se estendesse ainda mais contra Israel, contra Judá, né? Então, você vai ver que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Então, você vai ver que aqui que os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Então você vai ver aqui o seguinte, que eles, mesmo tendo aí a primeira invasão, algumas coisas foram danificadas, muros e tudo mais.
Então ali eles estavam perdendo tempo profetizando coisas que não iriam acontecer, em vez de trabalhar, pôr a mão na massa, assim como Neemias fez, Zorobabel fez, enfim, tantos homens da Bíblia que trouxeram uma restauração física para a cidade. No caso aqui, eles não defendem as muralhas, eles não fazem um A para defender, ou seja, está caído, está destruído e eles não se movem e também não levantam os muros. Ou seja, na hora que o ataque vier, o que vai acontecer? Partes do muro em locais distintos estão destruídos. São locais de invasão. Então, eles não estão nem aí. Então, essa crítica é feita a esses profetas e também a esses líderes que estão ali, e no caso específico, os profetas, tá? Então, vamos lá. O tópico de número 3, sobre a geração das mensagens falsas. Quando você vai ver aqui os Edequias, que no caso aqui, esse Edequias é profeta, você vai ver lá em 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 22, 11, 12, 24 e 25. Quando Micaías, já é um outro ambiente, tá? Está fora aqui desse ambiente, mas é só para dar um exemplo, o autor colocou. Quando Zedequias vai falar para Josafá ir até a guerra, né, junto com Acabe, todos os profetas vão falar para Acabe ir porque a vitória já estava ganha. Aí apareceu Micaías. Aí ele chega em Micaías e fala assim: ó, Micaías, o povo lá, os profetas, estão falando para Acabe e Josafá ir para a guerra porque vai dar tudo certo. Então você chega lá, não atrapalha o nosso plano. Chega lá e fala para eles que vai dar tudo certo. Aí Micaías chega lá e fala que o negócio vai dar tudo errado. Aí o povo ficou muito bravo com ele. Aí no caso aqui, Zedequias, que no caso não é o Zedequias de Ezequiel, tá? É o profeta. Esse profeta vai chegar nele e vai dar um tapa na cara de Micaías, que é o profeta, tá? E você vai ver como resultado disso, como todos os profetas estavam falando para ir, no caso, Acabe é morto em batalha por uma flecha lançada por um soldado, tá? Então, você vai ver que a corrupção espiritual, moral e ética, ela sempre existiu em todas as épocas e hoje não é diferente. Pastores, profetas, missionários, enfim, tem pessoas corruptas dentro da igreja. Mas por outro lado, existe pastores, missionários, profetas, profetisas, existe pessoas de bem, pessoas que fazem a obra de Deus, que sofrem, que morrem pelo evangelho. E o que vai ganhar com isso? A salvação eterna na glória. Então, sofreram perseguições, sofreram isso e aquilo. Só Deus para recompensar. Mas fizeram o seu papel com muita responsabilidade, com muita dedicação. O profeta no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui que o profeta legítimo vem sempre acompanhado de um qualificativo que identifica como um tal, ou seja, um mensageiro de Deus, tá? Então você vai ver também que existem os qualificativos, né, desse profeta. Porque como muitas coisas são escritas após acontecer, então essas qualificações são descritas de forma posterior e também, devido à moral, devido à credibilidade, se é escrita no momento, também há a menção de que esse profeta é verdadeiro. Então é como se nós entendermos assim, ó, você e eu aqui. Você não sabe nada sobre mim e nem eu sei de você que está me vendo. Só que as pessoas que estão do meu lado, elas vão me definir de alguma forma. E como é que essas pessoas vão me definir? Né? Qual é o parâmetro que elas vão usar para definir a minha pessoa? Tanto a minha pessoa particular, no meu trabalho, na igreja, né, quanto nas minhas funções eclesiásticas. Então, as pessoas em volta, elas começam a ter um norte, de uma orientação de como elas te vê. E isso é importante para qualquer ministério.
Então, sim, como é que as pessoas estão te vendo? Elas estão te vendo como uma pessoa briguenta, como uma pessoa rancorosa, como uma pessoa mentirosa? Como é que elas estão te vendo? E isso vai definir o que é você no ministério. Porque se lá fora as pessoas te veem como mentiroso, elas vão entender que na igreja também você é um mentiroso. E não vai te dar credibilidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Aqui dentro desse contexto, o versículo 5, né, que é apresentado dentro da unidade, dentro do capítulo que nós estamos estudando, vai dizer: eles não defendem as muralhas onde caíram e nem levantam os muros. E foi aquilo que nós estudamos aqui. O versículo 6 e 8, né, vai dizer que os portadores de mensagens falsas, eles têm adivinhações mentirosas, notícias falsas, tanto no nível político, militar e administrativo da nação. Então, essa mensagem desestruturava toda a sociedade e isso é um fato. Havia a prática do engano, da falsidade e da traição. Dentro desse contexto, o subtópico de número 3 vai falar sobre a ira de Deus contra os falsos profetas, versículo 10, aonde eles diz que tudo vai bem. O povo levanta uma parede de tijolos soltos e os profetas rebocam com cal, ou seja, parece que está tudo belo, parece que está tudo maravilhoso, mas está muito frágil. Eles também trocam por cevada e pão as suas profecias, matam os inocentes, mentem ao povo incauto que não tem conhecimento e deixa vivo as pessoas más. Então você vai ver que há um problema dentro da nação de Israel concernente a esses profetas. Resumindo aqui também, o versículo 17, nós vamos ver aqui do capítulo de número 13, olhe para as mulheres que inventam profecias. Existiam mulheres profetas. Olha para você ver, parece que a Bíblia não fala sobre mulheres nesse requisito, mas fala. Essas mulheres inventam profecias. O versículo 18, fazem benzeduras em pulseiras, tá? Véus enfeitiçados para todas as idades, usam o poder de vida e morte no meio do povo, ou seja, uma forma de controlar a vida das pessoas através desses feitiços e benzeduras, tá? Então elas controlam o povo através desse requisito, tá bom? O versículo 22 vai dizer que com a mentira que pregam, desanimam as pessoas de bem. Então por isso que tem muita gente que fala assim, eu não vou na igreja mais, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, o cara falou isso e aquilo não aconteceu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas de bem, elas são afetadas de forma direta e elas acabam desviando da palavra do Senhor. Então, elas dizem às pessoas más a não abandonar o mal, não deixando que se salvem, ou seja, elas punem as pessoas boas e as pessoas más elas não dizem para abandonar e assim não deixam que elas se salvem. O versículo 22, para a gente encerrar aqui, Deus diz em alto e bom som, eu vou livrar o meu povo do poder de vocês. Então aqui eu encerro a nossa lição, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e lembrando que o nosso canal tem vídeos aí toda semana. Nós estamos aqui com um projeto para nós comprarmos o nosso microfone. Se você quer ajudar o canal, quer fazer uma oferta voluntária, o meu Pix vai estar na descrição do vídeo. Eu ficarei muito feliz, muito grato, estarei orando por você para que Deus possa te abençoar de forma especial. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, no grupo da igreja e também ore por nós. Compartilhe, ore, deixe o seu like, deixe o seu comentário e pode ter certeza que vai ser uma bênção. Estamos crescendo a cada dia mais e esperamos alcançar voos altos aí. Se você quiser nós na sua igreja, é só entrar em contato e nós agendaremos um melhor dia aí para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua casa e sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.